Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso site. Como eu falei para vocês, o próximo passo aqui é criar o nosso carrossel aqui do site. Então, dentro do Get Bootstrap, nós também temos a opção de carrossel aqui, tá? Então, vocês vão clicar aqui na opção de carrossel. E aí tem o carrossel, ele precisa, né, ele é necessário o uso do JavaScript, mas como nós já baixamos o JavaScript, o que a gente não baixou já tinha, né, o script aqui no nosso código, que é essa parte aqui. Então, além de eu já ter o CSS, eu tenho um script aqui que vai fazer funcionar os carrosséis que a gente pegar aqui do Get Bootstrap. Então, ele tem algumas opções, tá? Aqui do Get Bootstrap, vocês podem fazer a leitura, né? Ele tá falando aqui qual é a classe que ele usa o ID, carrossel, data target, né? Carrossel, aqui ele acabou traduzindo para inglês, então fica meio estranho, né? O certo é ver aqui em português, né? Então ele vai mostrando aqui quais os elementos que ele utiliza, né? Para fazer funcionar, né, esse carrossel. Então vocês podem ir fazendo a leitura aqui, ó, quais as APIs que são utilizadas para entender um pouco mais. E aí vocês escolhem, ó, o carrossel que vocês querem. Esse daqui é um carrossel sem texto nenhum. Eu tenho a opção de colocar o carrossel, além de ter essas duas opções aqui para ele andar com a imagem, ele tem aqui esses 3 risquinhos para navegar também. E tem essa opção de carrossel aqui com texto, que é a que eu costumo mais utilizar, né? Às vezes eu quero colocar um link dentro do carrossel para ir para outra página. Então, eu costumo muito utilizar esse daqui, que tem as opções com texto, tá? É o mais utilizado. Então, aqui, ó, ele já vem com toda a parte pronta, ó, aqui do carrossel. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl C, né? Aqui, ó, em todo o código que tem o carrossel. E eu vou colar logo depois aqui do meu nav. Então, o nosso nav, vamos supor que já está pronto. Ainda vou tentar, depois vou fazer algumas alterações nele. Mas aí nós vamos colocar o nosso carrossel aqui. O nosso carrossel, vocês podem colocar ele dentro de uma div, né, específica para o carrossel, ou colocar direto aqui, ó, como eu colei essa div carrossel. Sempre tomem o cuidado de identar, né, o código para vocês conseguirem minimizar, depois fica sempre muito mais fácil, tá? Então eu gosto muito de minimizar, de trabalhar minimizando, porque fica muito código junto. Aí o que eu faço? Eu idento aqui o código. Então no carrossel eu tenho primeiro essa parte aqui que é esse OL, né, que ele mostra aqui que é o primeiro carrossel que vai ficar ativo, né, que ele está procurando um data target aqui. Então ele vai como se fosse já expliquei para vocês como que é um link interno, né, então ele vai procurar por esse carrossel exemplo captions, tá? Então cada um dos carrosséis aqui vai ter essa opção. Aí sempre esse active aqui é a imagem que eu quero que ele inicie, né, que é o 0, 1 e o 2. Então esse carrossel tem 3 opções, mas vocês podem acrescentar se vocês quiserem mais imagens aqui. Aí depois tem essa outra div aqui, ó, que dá para minimizar, que tem exatamente as imagens, tá? Então ela vai ter 3 imagens aqui do carrossel. Então ela tem essa carrossel inner, ó, que ela abre aqui e ela fecha aqui embaixo, onde eu tenho mais 3 divs, ó. Uma div, 2 divs e 3 divs, que é justamente as 3 imagens que estão aqui dentro do carrossel. Esses as aqui, ó, esse e esse aqui são os controles, né? O next e o previews, que é o anterior e o depois. Se eu salvar dessa forma que tá aqui, o que vai acontecer? Vou mostrar para vocês, eu vou atualizar aqui. O carrossel, ó, ele já está aqui. Se vocês perceberem, ele já está aqui. Só que como eu não anexei imagem nenhuma, né, ele não está aparecendo, tá? Esses 3 itens aqui, ó, 0, 1 e o 2, é aquela primeira opção aqui em cima, ó. É esse daqui, ó, essa listinha que tem
É o carrossel indicators, né, que ele chama, que tem o 0, 1, o 2 e o 3, aí ele sempre inicia com um ativo, e aí aqueles outros 3 pontinhos, tá? Mas a gente não vai mexer nisso aqui agora, o que a gente vai colocar? As imagens. Eu decidi que eu vou fazer o meu site sobre música, eu vou falar sobre 3 estilos musicais dentro do meu site. Então, eu peguei algumas imagens, tá, da internet, pop, música popular e rock. Eu vou falar, então eu peguei 3 imagens que remetem a isso. Só que a gente tem que tomar muito cuidado quando vocês vão baixar as imagens aqui da internet. Procurar, quando for para carrossel, procurarem a imagem maiores. Elas têm que ser bem grandes, porque se elas forem imagens pequenas, né, pelo menos imagens a partir de 1.200 pixels, porque aí ela não fica tão feia dentro do carrossel. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma imagem de uma paisagem, tá? Então, tem vários tamanhos, tá? As de paisagens, normalmente, elas ficam mais lindas, assim, né, no carrossel. Então, por exemplo, essa daqui, ó, ela tem 1.200 pixels. É uma imagem legal para ficar dentro de um carrossel, né? Então, quando a gente vai fazer, para fazer o download, né, é só clicar aqui na imagem, clicar com o botão direito, salvar a imagem como. Ela sempre prestar atenção no tipo, né, da imagem. Isso aqui é uma imagem de paisagem. E aí, tomar muito cuidado com o tamanho, porque ela vai interferir. Por exemplo, eu já escolhi algumas imagens aqui, tá? Então, já mostrei para vocês como baixa. Vocês vão ter que ter pelo menos 3 imagens no tema de vocês. E eu escolhi um logo aqui, que daqui a pouco eu vou colocar lá em cima na minha nave, tá? Então, escolham aí pelo menos 3 imagens para o carrossel. Aí eu vou dar um Ctrl X, eu vou recortar essas imagens aqui que eu acabei de escolher, tá? E eu vou colocar dentro do meu projeto. Lá na pasta Downloads, dentro do projeto Quarto Bimestre, vocês vão criar uma pasta chamada IMG e vão salvar as imagens que vocês mais gostarem aqui dentro. Tomem cuidado, a gente precisa saber qual é a extensão, tá? Dessa imagem, se ela é JPEG, se ela é PNG, tá? Então, o tipo de extensão dessa imagem aqui é muito importante. Aqui, acabou que não foi proposital, mas acabou que todas que eu peguei são JPEG, né? Imagem do tipo JPG, e aí vocês vão ver como chamar essas imagens aqui. Eu não tratei essas imagens ainda, sem tratar, vou mostrar para vocês como fica feio, tá? Na hora de chamar. Então, eu vou chamar essa imagem aqui, ó, Snoopy, essa Popo e a paisagem. Cada uma tá de tamanhos diferentes, porque eu não tratei. Vocês vão ver como fica feio, tá? Então, ó, as imagens, elas vão ficar dentro aqui dessa div carrossel inner. E aí vai ter 3 divs, ó. 1, 2, 3. Aí eu vou abrir a primeira aqui, ó. Eu vou colocar dentro desse src o caminho da minha imagem. Eu tô aqui dentro da pasta index, então para abrir a imagem eu tenho que entrar dentro de img, barra, e colocar o nome da imagem. Então eu vou colocar essa imagem aqui, ó, popo.jpg, popo.jpg. Se eu salvar essa imagem que eu coloquei uma só, se eu só salvar essa e eu vir aqui no meu site e eu apertar F5, vocês vão ver, ó, que já apareceu uma imagem aqui, ó. Como eu não tratei essa imagem por o padrão dela, ela tem esse fundo branco aqui, ó, ao redor dela, mas já tá funcionando, ó, se vocês olharem o carrossel. Se eu ir pro lado aqui, ele vai procurar a próxima imagem. Como não tem, não vai aparecer, ó. Aí, o que eu vou fazer? Vou colocar as outras. Então, eu vou colocar mais uma aqui na segunda div, ó, img src, aí eu vou colocar img barra. Aí eu vou pegar essa daqui, pop.jpg. E a terceira imagem, eu vou colocar essa aqui, snoopy.jpg. Então, peguei 3 imagens, não tratei, deixei elas de tamanhos diferentes. Então, não fica legal, ó. Aqui é a altura da imagem, ó, e a largura. Nossa, essa daqui até combinou aqui, ó, com a parte de cima, essa de pop, mas, ó, ela veio aqui com alguns pedaços,
né, lá do site onde eu tirei, né, então não ficou legal. Então eu preciso tratar para deixar todas do mesmo tamanho, né. Ó, uma que ela não achou, acho que foi a do Snoopy, vamos ver por que ela não achou. Ah, eu não coloquei a pasta, ó, tá vendo? Pasta IMG. E aqui, por isso que ele não achou o meu Snoopy. Então, vamos ver se agora ele acha, ó. Já achou aqui o Snoopy. Vocês viram, ó, que o Snoopy é uma imagem menor de tamanho. Vocês podem perceber aqui que como ela é menor, ó, na hora que eu chamo as outras, olha só aqui no carregamento já deu para perceber, ó, que elas têm alturas diferentes. Fica muito feio, né? Fica muito feio. Então, olha a diferença do tamanho da altura do Snoopy para as outras. Então, por padrão, a gente tem que deixar as 3 do mesmo tamanho, tá? Então, eu vou pegar, gostei da altura dessa daqui do Snoopy, ó. Achei que ficou uma altura legal. Então, eu vou deixar as 3 desse mesmo tamanho. Então, para todos que eu tô dando aula aqui, tanto pro primeiro C quanto pro segundo, vocês têm aula de Photoshop. Legal vocês fazerem isso utilizando o Photoshop, tratar, né, essas alturas, porque ele dá uma distorção menor, né, no Photoshop, mas aqui eu vou fazer pelo Paint mesmo. Então, eu vou pegar aqui a cor, ó, vou clicar com o botão direito, colocar abrir com Paint, mas façam com Photoshop, tá? Que eu sei que vocês são acostumados com ele. E essa daqui, ó, a do Snoopy, ela tem 1200 por 500. As outras eu vou tentar deixar mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Então, deixa eu abrir aqui, ó. Essa tem 1000, só vou anotar aqui num bloco para eu não esquecer. É muito importante essa parte de imagens, tá? Ó, 1200 por 500. E aí eu vou deixar as outras 3 com o mesmo tamanho, de 1200 por 500 também. Então, essa popo aqui, ó, abrir com... eu vou querer tirar essas bordas brancas, ó. Eu vou deixar só essa parte aqui, vou dar um Ctrl X, vou dar um Ctrl V. Aqui, o ideal é que vocês criem a própria imagem de vocês, para não dar problema de direitos autorais. Aqui eu só estou mostrando como que insere imagens, não estou pegando da internet porque é mais rápido, tá? Mas o certo é vocês fazerem isso, tá? Como aquela do Snoopy ela é 1200 por 500, se eu tentar redimensionar essa, ó, quando eu colocar aqui, ó, 1200, pela proporção, ó, ela vai ficar maior. Então, uma opção, né, aqui que vocês têm para não mexer com essa questão da proporção, né, da imagem, é abrir ela mais um pouco, assim, colocar um fundo nela, ó. Aqui eu tô usando o Paint, mas assim, o Photoshop é bem mais ideal, mas como não é todas as pessoas que assistem que tem o Photoshop, eu costumo fazer aqui, né, essa tratativa. Então, ó, vocês, para não ficar tão torcida, né, essa imagem, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui um pouco mais, para ela ficar mais nesse formato de paisagem. E o que vocês podem fazer? Colocar o mesmo fundo aqui para ela. Então, pode usar aqui a gotinha para pegar mais ou menos essa cor aqui, ó, esse cinza, e aplicar aqui, né, por exemplo, para colocar como cor de fundo. Tô fazendo uma coisa bem porca aqui, né, na verdade. Né, tratamento de imagens, normalmente tem profissionais específicos que fazem isso, né, eles fazem bem mais legais, mas aqui eu tô fazendo uma coisa bem simples, tá? Aí, ok, agora eu vou tentar redimensionar, aí eu vou tentar colocar aqui, ó, 1200, ficou um pouco melhor, ó, ele diminuiu um pouco mais, eu teria que abrir mais ainda a imagem. Se eu tirar a proporção e eu colocar aqui, ó, 500... até que não distorceu tanto, então eu vou deixar assim. Isso aqui é para representar a música popular brasileira, essa imagem que eu peguei. Aí eu vou fazer arquivo, salvar como.
E eu vou salvar ela lá dentro da pasta do projetos, IMG, e aí vai substituir essa pop aqui, ó. Então, eu vou dizer que ela vai substituir, e aí ela já ficou. Aí eu vou arrumar as outras, vocês já viram como eu fiz para arrumar essa, eu vou pausar, aí as outras já vão ficar prontas e vocês vão ver a diferença que fica no site, tá bom? Bom, ó, agora eu já tratei as minhas 3 imagens, deixei as 3 do mesmo tamanho, ó, se vocês verem, elas ficaram 1200 por 500 pixels, né? As 3 eu tratei aqui no Paint mesmo, tá? Então, as que precisaram, para não ter problema de proporção, eu abri aqui, troquei coloquei uma cor de fundo, né, como vocês viram, para não ficar muito feia, né? Essa daqui do Pop também, né? Eu tive que fazer um tratamentozinho nela, aqui no Paint, né? Então, para quem sabe mexer com o Photoshop, é o ideal. Então, essa daqui ela era bem quadrada, eu abri aqui, coloquei um fundo preto aqui, para não dar problema quando eu fizesse a proporção, tá? E aí, olha só, ficaram as 3 do mesmo tamanho. Então, olha aqui embaixo, ó, não tem problema, tá vendo? As 3 imagens estão do mesmo tamanho, então já fiz aqui o meu carrossel. E aí, agora o que a gente vai fazer? Colocar os textos aqui, tá? Então, esse daqui vai representar o pop pra mim, esse daqui vai representar o rock and roll. E essa daqui é a música popular brasileira, porque eu vou falar dos 3 temas aqui do meu site. E isso aqui dentro, o que vocês vão fazer? Ah, um outro detalhe é que se vocês olharem, esse meu menu aqui, ele não tá legal, ele não tá fixo. Tá vendo que quando eu venho aqui pra baixo, ele não tá fixo aqui em cima? Então, a gente precisa fixar esse menu. Então, a gente precisa colocar uma Position Fixed aqui nele. Porém, no Get Bootstrap já tem dentro do nav aqui uma opção que deixa esse menu fixo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, tá dentro do Navbar aqui. Então, aqui dentro do Navbar, não lembro se tá no Nav ou no Navbar. Vou dar um Ctrl F aqui, procurar a palavra Fixed. Ah, tá aqui, ó. Para deixar, né, o nosso menu lá no topo, então a gente vai usar essa classe aqui, ó, que já tem pronta, que é a Fixed Top, tá? Então eu vou copiar essa classe aqui e a gente vai colocar ela dentro do nosso nav aqui, ó, que eu deixei ele minimizado. Eu vou colocar ele aqui nesse início mesmo, ó. Só vou dar um Ctrl V, dou um Ctrl C, então eu acrescento mais essa classe aqui, e aí vocês vão ver agora a diferença, ó. Vocês estão vendo que aqui eu desço, né, e o menu não fica fixo. A partir desse momento, ó, quando eu deixo ele fixo, eu tô movendo aqui, e aí ele... O que acontece? Aí ele ficou fixo lá em cima. Agora, o que eu vou fazer? Quando eu fiz isso, a minha imagem, por exemplo, meio que subiu aqui, ó. Ela ficou embaixo. Como isso daqui ficou fixo, essa imagem aqui do meu navbar, ela meio que entrou aqui para baixo desse meu menu. Então, eu vou precisar tratar isso agora aqui dentro do HTML. Então, isso vocês precisam saber tratar também, tá? Então, ó, o meu navbar tá aqui, e aí essa parte dessa div, ela tá entrando aqui dentro, tá? Então, o que a gente pode fazer, né, para que ele não entre? Para resolver isso, tem 2 formas. Ou a gente cria um CSS para corrigir isso no CSS, ou a gente resolve com um negócio que a gente chama de gambiarra, tá? Aqui no HTML. Então, eu vou mostrar as 2 formas para vocês. Então, por exemplo, aqui, ó, ele tá cortando. Então, eu poderia tratar direto na imagem, colocando um fundo, por exemplo, dessa cor aqui em cima para ela, né? Então, eu poderia fazer isso tratando direto nas imagens. Eu posso vir aqui, ó, logo depois da navbar e, sei lá, pular umas 2 linhas aqui, colocar um BR e um outro BR aqui, ó. Então, eu tô pulando 2 linhas. Então, automaticamente, ó, ele já melhorou aqui, tá vendo? Ó, ele já não encostou. Então, essa aqui é a forma mais rápida de fazer. Isso também pode ser feito via CSS. Então, vamos supor, não quero fazer no estilo gambiarra aqui pelo HTML, né? O pessoal costuma dizer que o uso de BR é só para quem não é fera em CSS e HTML, é mais para gambiarra. Então, como resolver isso daqui pelo CSS? O que a gente pode fazer é colocar toda essa div aqui dentro de uma outra div,
por exemplo, eu vou abrir aqui uma div, eu vou criar uma classe para ela chamando, sei lá, de não entra, essa classe. Porque é uma classe que faz com que não entre, que a imagem não entre dentro da nave. Aí eu vou fechar essa div aqui, ó, deixando ela indentadinha. Então, ó, todo o carrossel tá dentro dessa classe se não entra. Por enquanto não aconteceu nada porque eu não configurei, ó, a imagem ainda tá entrando aqui. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um estilo novo para mim. Então, eu não tenho aqui o estilo .css. Por exemplo, eu não tenho essa linha aqui ainda. Então, eu vou criar um CSS meu. São os meus estilos. Então, eu vou vir aqui em File, New File. Eu vou salvar ele, arquivo, Save As. Né? Vou salvar dentro da pasta CSS, aqui dentro do projeto. E eu vou criar um arquivo chamado estilo, que vai ser do tipo CSS, ó, não é HTML, ele é CSS. Aí eu vou colocar estilo.css e vou salvar ele. E aí, como eu criei uma classe aqui chamada não entra, a gente já sabe, né, que para chamar uma classe aqui é ponto, aí eu vou colocar não entra. E aí, o que eu posso colocar aqui? Um margem top. Né? Então, sei lá, vou testar 6%. Será que 6% é o suficiente para ele não encostar lá em cima? Aí eu vou atualizar aqui, ó. 6% foi muito, tá vendo? Ficou um espaço em branco aqui. Aí a gente vai tentando diminuir. 4% é o suficiente? Legal, 4% foi o suficiente. Aí vocês vão testando, depois ver se no responsivo ficou ok, ó. Também essa opção ela não aplicou, ó, no responsivo. Então, no responsivo, o ideal, de repente, é tratar o tamanho da tela, porque conforme a tela vai ficando menor, ó, por exemplo, a tela está maior, ele trata. Conforme a tela fica menor, ele não trata. Por quê? Porque a gente sabe que tem os CSS, né, que tratam os tamanhos das telas, né, que são os mídias, né, ó. Aqui que eles tratam cada tamanho de tela, e aí eles trabalham com essa questão, né, do topo, eles trabalham mais com a largura, né, e aí tem essa questão do topo, e aí o certo seria o quê? Criar um CSS que para telas pequenas, né, tratando todos os tamanhos de telas com os mínimos de largura de 576 pixels, 168, 992 e todos esses tamanhos de telas eles fiquem com aquele mesmo então são opções assim que vocês podem tomar, tá? E em relação a isso, se a gente for tentar analisar aqui, né, a questão do margem top, né, deve ter vários lugares que eles estão tratando esse topo. Então, pode ser que naquela parte, né, quando ele fica responsivo, tem algum que já está tratando e aí eu não estou conseguindo sobrepor. Então, eu tenho que fazer muita análise também, porque eu estou usando o CSS de alguém. Aí você fala, professora, eu prefiro não tratar para cada tela, então eu venho aqui, né, e vou colocar, eu prefiro não criar essa classe aqui, não entra, né, ou deixar só essa daqui e colocar um PR aqui dentro, só para separar, né, ela, e eu prefiro pular linha. E aí ele vai pular linha, tanto para um quanto para o outro, né, para o responsivo ou para o não responsivo, tá? Isso vai acontecer de qualquer forma. E aí vocês, ó, ele pulou a linha aqui, ó, pro responsivo, então ele tratou bonitinho, tá vendo? Então ele funciona pro responsivo, né, e funciona pro não responsivo. Então é uma opção, tá, de vocês. É importante que vocês saibam fazer, comecem a fuçar de todas as formas, ó, aqui ele ficou, né, com esse estilo ao mesmo tempo, e aí eu pulei a linha, né, também, né, eu pulei a linha, coloquei no topo, e aí vocês vão trabalhando isso da melhor forma, tá? E aí vocês vão colocar os títulos, né, de vocês aqui. Então, no meu caso, eu vou colocar
o título. Deixa eu abrir aqui a minha div que eu deixei fechada. Esse primeiro aqui eu vou colocar música popular brasileira. Aí eu não vou colocar, né, nenhum parágrafo. Aí essa daqui eu vou colocar música pop. Depois eu vou tratar os tipos de letra também, que eu acho importante. Eu gosto de pegar umas letras mais diferentes, né, quando eu faço os meus layouts. E esse daqui eu vou colocar rock. Rock, não, ali já tem pop, né? Aí aqui vai ser rock. E aí rock eu vou colocar todos os tipos, né, de rock. Então, ó, música pop, né, e aqui rock, tá? Então, os 3 tipos, eu acho que deu pra ficar claro aí pra vocês, ó. Olha como é fácil, né, a gente montar o carrossel. Mostrei aqui pra vocês como que deixa fixo o meu menu, né, e aí a gente vai trabalhando outros itens, né, nas próximas aulas, ok? Até a próxima!